Olha, esta segunda-feira, 13 de abril de 2020, começou com a leitura minha de uma notícia de que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, resolveu dar um despacho, um parecer, contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a respeito da questão do isolamento social que é decretado pelos governadores e prefeitos. O ministro Alexandre de Moraes disse que o presidente não podia intervir nisso aí. O presidente já disse que vai recorrer. E o recurso terá como força esse despacho de Augusto Aras. Ele disse que o presidente tem o direito de decidir, ele despachou contra, né, a decisão liminar do Alexandre de Moraes, que vai para o plenário de 11, dizendo que o presidente tem o direito pleno e certo de decidir o momento oportuno para maior ou menor distanciamento social no enfrentamento do novo coronavírus. O Augusto Aras baseou esse seu parecer numa premissa falsa. Ele disse que, como o mundo passa por uma crise sem precedentes, repleta de incertezas, não é possível avaliar hoje, com precisão, se a estratégia de limitar a circulação de pessoas tem eficácia para impedir o avanço da doença Covid-19. O Aras, que é um petista de carteirinha, filho de outro Aras, né, que era assessor do Chico Pinto, um advogado, um deputado muito famoso da esquerda, lá de Feira de Santana, na Bahia, ele foi indicado ao Bolsonaro por aquele Alberto Fraga, que é amigo do Bolsonaro, que está ali na boca da botija, na espera do Moro cair para assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ou então de ressuscitar aquela ideia de desmembrar o Ministério, o Moro ficar com a Justiça esvaziada e ele pegar a Segurança Pública. Pois bem, o certo é que o Augusto Aras desembarcou da Lua e ninguém contou para ele o que estava acontecendo. Mas eu vou contar. Olha aqui. Hoje, segunda-feira, 13 de abril, o especialista americano do governo Trump, portanto, Anthony Fauci, disse que se o isolamento de Nova York não tivesse sido adiado, talvez não estariam registrando em Nova York tantas mortes. O Fauci fez uma direta, não no Trump, que é o chefe dele, mas no governador de Nova York, o Andrew Cuomo, que impediu que o Trump impusesse, quando mudou de opinião, convencido pelo Anthony Fauci, que mostrou o Trump, com isolamento, vão morrer entre 100 e 200 mil americanos. Sem o isolamento, no mínimo 1 milhão, no máximo 2 milhões. Aí o Trump mudou de opinião e disse o seguinte: a pergunta é, o que aconteceria se não fizéssemos nada? O número subiria para entre 1,5 a 2,2 milhões de pessoas morrendo. Isso não seria possível. Você veria pessoas morrendo nos lobbies de hotel, nos aeroportos. Isso não poderia continuar. Essa previsão do Trump vale aqui para o Brasil. Os Estados Unidos é outro país, eu sei disso, mas é um país mais pobre e que tem uma estrutura de saúde mais deficiente do que a americana, que está aí. O Trump está assaltando avião para ficar com respirador, com teste, enquanto que nós não recebemos nem os que compramos, né? Pois bem, Edson Aparecido, que é o secretário municipal de saúde, no epicentro da epidemia no país, São Paulo, disse que 60% dos 1.662 novos leitos de baixa e média complexidade foram ocupados por pacientes com Covid-19. Segundo ele, mesmo com todos os leitos que ainda eles vão instalar, os dados mostram que tudo será ocupado muito rapidamente, seguramente a gente vai ocupar num curto espaço de tempo. Coincidiu também nesta segunda-feira,
as autoridades da Organização Mundial de Saúde pedirem encarecidamente que os países que vão flexibilizar a quarentena, e não é o caso do o Brasil não tem quarentena, é um isolamento social, quarentena, o lockdown é uma coisa muito mais rigorosa, o façam de maneira lenta e cuidadosa. A entidade listou 6 critérios que os países devem seguir ao adotar essa medida. Basta ir lá no Google que você vai ver quais são os critérios, né? As medidas de controle de circulação devem ser tiradas lentamente e com cuidado, não pode acontecer de uma vez só, alertou o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, que o Bolsonaro anda citando com muita frequência, dando um sentido do discurso que ele não deu e que ele já desmentiu. Pois bem, cientistas, médicos, financiadores e fabricantes da indústria da saúde pediram também hoje que a população siga as medidas de distanciamento social para reduzir a transmissão do Covid-19. Segundo o manifesto desse grupo, assinado por mais de 250 pessoas, reduzir a disseminação do novo coronavírus é o principal remédio antes que uma vacina eficaz seja desenvolvida, né? Esse time é coordenado pela Organização Mundial da Saúde e divulgou o seu comunicado junto com o Tedros Adhanom. Enquanto isso, no domingo de Páscoa, o presidente Jair Bolsonaro disse, numa celebração de Páscoa com líderes religiosos, que o vírus está começando a ir embora. Ele disse exatamente o seguinte: tenho dito desde o começo há 40 dias, temos 2 problemas pela frente. Ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte. Está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego. Disse na videoconferência que participou nessa celebração. O presidente, na certa, não tinha recebido a informação de que até o domingo 1.223 brasileiros morreram por conta da Covid-19, com 22.169 casos confirmados. O de hoje já aumentou bastante o número, né? Coincidiu que também no domingo, ontem, ou seja, dia 12 de abril de 2020, o ministro da Saúde, quando eu gravo esse vídeo ele ainda é ministro da Saúde, não sei se será enquanto você estiver vendo, mas tudo indica que não houve modificação lá, o Luiz Henrique Mandetta deu uma entrevista para o programa Fantástico da TV Globo, com muita audiência. Foi feito um cálculo, ele teve 3 vezes mais audiência do que a tal da live lá com os líderes religiosos do chefe dele, e ele disse que um dos problemas sérios no combate a essa pandemia é que o governo federal não tem uma voz uníssona. Ele fala uma coisa e o presidente fala outra. E ele disse que é necessário que haja uma fala única para que a população entenda, porque é muito difícil, e é mesmo, convencer as pessoas a ficarem em casa. Se o presidente é contra, as pessoas se sentem autorizadas pelo presidente da República a cumprir o seu desejo de sair e de, então, colaborar para aquilo que o Trump falou a respeito dos Estados Unidos, que vai funcionar aqui. Sim, se o isolamento social for abandonado, o nosso destino será ver cadáveres empilhados nas ruas, nos lobbies de hotéis, nos aeroportos, como o Trump definiu, né? Acho que o doutor Augusto Aras poderia ter lido um artigo que eu li hoje cedo, na página 2 do Estado de São Paulo, do advogado Almir Pazianotto Pinto. Almir Pazianotto Pinto refere-se no artigo ao fato da maioria dos brasileiros ter votado. É um artigo que chama-se Um Certo Capitão Bolsonaro, uma referência ao capitão Rodrigo Cambará, daquele romance maravilhoso O Tempo e o Vento, do gaúcho Érico Veríssimo, né? E o Almir Pazianotto, que nunca foi um crítico muito forte do Bolsonaro, escreveu um artigo exatamente sobre essa questão do desemprego versus a vida. Eu vou tomar a liberdade, tendo em vista que o artigo é brilhante e que a argumentação é muito pesada, sabendo que quem não concordar não vai concordar por causa da argumentação do Almir, mas faço questão de registrar porque o artigo é maravilhoso. O penúltimo parágrafo do artigo é o seguinte: a falta de vacina
os países que melhores resultados colhem no combate à pandemia são os que adotam severa política de isolamento, ressalvados os serviços indispensáveis à satisfação das necessidades permanentes da sociedade. É impossível combinar a proteção à saúde para garantir a sobrevivência do maior número possível de pessoas, para garantir a sobrevivência do maior número de pessoas, com a plena continuidade do transporte, da comunicação, do turismo, da diversão, dos esportes, da grande e pequena indústria, do comércio atacadista, varejista e ambulante. Países que subestimaram o isolamento pagam alto preço em número de infectados e mortos. E a frase do Anthony Fauci, o assessor do Trump para esse assunto de epidemiologia, pesa a favor do argumento do Almir. O Almir deixa no ar uma pergunta. Cada um de nós é que tem que decidir quem é que está certo, se é aquele que quer garantir a vida, se é aquele que quer garantir o emprego. Mas ele lembra o seguinte: estamos cientes de que a pandemia trará prejuízos inevitáveis. Para o Brasil, significa mais uma década perdida. Não há como evitá-lo. Empresas estão sendo fechadas e numerosos trabalhadores têm o contrato de trabalho suspenso ou são demitidos. O que fazer em tais circunstâncias? Privilegiar o prosseguimento das atividades não essenciais ou preservar vidas? A palavra é do leitor, no caso do artigo dele, que se mantém enclausurado. Eu quero lembrar que essa afirmação que o Bolsonaro tem feito e que o Almir relembra aqui no último parágrafo do seu artigo, da questão do desemprego e da questão da recessão, neste fim de semana houve uma informação do Banco Mundial sobre a recessão muito forte na América Latina, 4,6% em média. No Brasil, seria de 5%. O Banco Itaú, que acaba de fazer uma doação de 1 bilhão para ser aplicada para socorrer vítimas aí da Covid-19, anunciou uma recessão calculada por seus economistas em 6%. É uma recessão muito pesada, é a mais pesada da história do Brasil desde que o crescimento da economia começou a ser medido e comunicado ao público. Então, estamos aí à espera para ver o que é que acontece e temendo muito que uma abertura indiscriminada do isolamento social possa provocar uma onda descontrolada. Porque o ministro Mandetta disse na entrevista ao Fantástico que nós estamos ainda a alguns passos de chegar à situação mais grave, ao contrário do que disse o Bolsonaro, mostrando que o discurso deles os discursos deles estão completamente díspares, né? O Bolsonaro disse que a questão do vírus já está saindo do país e o Mandetta disse que o ponto mesmo crucial vai ser na última semana de abril e ao longo do mês de maio, quando começará a vir o frio, que só vai embora em junho, e aí a coisa vai engrossar. Na entrevista, o Mandetta estava muito cansado, você via evidentemente isso, e há quem interprete, eu também acho, que ele se dirigiu diretamente ao Bolsonaro na expectativa de vir a ser demitido. Ele não quer pedir demissão, mas se ele for demitido e houver a mudança no comando do Ministério da Saúde, certamente o Bolsonaro vai impor a sua ideia, vai brigar na justiça para impedir que os governadores continuem decretando isolamento social, e aí vai ser uma luta a ser decidida no Supremo. Mas o Ministério da Saúde, que tem comandado, tem coordenado essas ações, perdendo o Mandetta e assumindo alguém que esteja de acordo com o que o Bolsonaro quer. Já foi favorito aí o Osmar Terra, mas parece que caiu em desgraça. Um outro que eu vejo sempre ali botando a cabeça para substituir o Mandetta é o diretor que manda lá na Anvisa, Associação Nacional de Vigilância Sanitária, o vice-almirante médico Antônio Barra Torres. Eu temo muito que isso aconteça e não vejo, como o Almir, não vejo saída. Quer dizer, mesmo que morra mais gente, a recessão virá. De qualquer maneira, não creio, até acompanhei o noticiário dessa carreata a favor da posição do Bolsonaro, mas e fiquei sabendo que houve muitos palavrões que foram ditos,
que as ambulâncias foram impedidas de chegar aos hospitais, o que mostra que a turma está realmente querendo mais mortes, mas menos desemprego. Eu quero, antes de terminar, deixar aqui uma lágrima para um morto muito querido nosso, muito popular. A última vez que eu estive com ele foi numa reunião da Academia Brasileira do Cordel, em João Pessoa, Moraes Moreira. Moraes Moreira era dos Novos Baianos. Tem um documentário que eu aconselho muito a você procurar aqui no YouTube. É um documentário que o Solano Ribeiro, que fazia os festivais da Record e da Excelsior, produziu para a TV alemã sobre o sítio dos Novos Baianos. É um documentário histórico da música brasileira. O Moraes era uma figura histórica, um cantor maravilhoso, um grande compositor, um grande instrumentista. E vai a nossa despedida. Ele morreu, não tem nada a ver com a Covid, morreu de um infarto agudo do miocárdio, e que Deus o tenha. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará. Eita, meu Deus, só tu!